Boa noite, companheiros. Está começando mais um programa Comando de Greve, o programa aqui da Corrente Educadores em Luta, que trata justamente da mobilização dos educadores contra a política criminosa de volta às aulas, aplicada aí pelo governo Dória em São Paulo e por muitos outros governos. Hoje é segunda-feira, dia 1º de março. Nós vamos tratar aqui de uma série de temas, da greve e de outras atividades, e de temas importantes relacionados à crise, né, do coronavírus. Antes de entrar no nosso tema, eu gostaria de convidar os companheiros a compartilhar esse vídeo, a curtir a nossa atividade, apoiar a nossa atividade e a contribuir com a imprensa causa operária, com a imprensa independente, uma imprensa dos trabalhadores, que apresenta aí o ponto de vista da classe operária, dos trabalhadores. Quer dizer, uma imprensa que está totalmente desvinculada dos interesses dos grandes capitalistas e está totalmente comprometida com os interesses da classe operária e do povo, né? Bom, eu vou chamar aqui, eu sou o Caio, né? Já faço parte aqui da Corrente Educadores em Luta e está comigo hoje no programa a companheira Aline, também professora e também membro aqui da nossa Corrente Educadores em Luta. Vou passar a palavra para a companheira Aline e dar uma saudação para a nossa audiência. Boa noite, Caio. Boa noite, companheiros, todos os companheiros que estão assistindo. Isso aí. Bom, o nosso tema de hoje, nós destacamos aqui, que é CONAS quer suspender aulas que já infectaram mais de 2.000 em São Paulo. Então, hoje, no dia de hoje, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que agrupam aí as secretarias de saúde, né, de todos os estados, eles, por meio do seu presidente, Carlos Lula, eles endereçaram uma carta aí à nação brasileira, a Carta dos Secretários Estaduais de Saúde, fazendo uma série de considerações a respeito da crise do coronavírus, mostrando que a situação é efetivamente crítica, né? Você vê que até esses secretários de saúde que são ultradireitistas, a própria carta, ela mostra esse caráter direitista, né? Onde, já que só prevê quase que exclusivamente como um meio de combate a repressão, mas os secretários destacaram uma coisa interessante, né? E óbvia, evidentemente, que é o problema da volta às aulas. Então, nessa carta, os secretários, por meio do seu presidente, eles chamam ao fechamento das escolas, né? Eles chamam a repressão de uma série de atividades, que é uma política direitista, evidentemente, mas eles chamam ao fechamento das escolas. Eles indicam, né, essa política. Por quê? Isso daí tem a ver, naturalmente, não é que eles sejam nem democráticos nem nada, mas tem a ver com o colapso do sistema de saúde, naturalmente, né? O sistema de saúde em âmbito nacional ele está totalmente superlotado e os próprios secretários de saúde temem que a situação chegue a um colapso total, efetivamente, né? Como aconteceu em Manaus, e que isso possa vir a acontecer em âmbito nacional, quer dizer, que seria uma tragédia ainda maior. Dentre as várias indicações do Conselho, está de suspender as aulas presenciais em todo o país, né? E eles colocam também ampliar a testagem, que é uma coisa óbvia e uma coisa que eles mesmos deveriam fazer, porque eles são secretários de saúde. E eles colocam Plano Nacional de Comunicação, fazem uma crítica um pouco velada à política do Bolsonaro, que é a política dos governadores também, né? De fingir que a pandemia não existe. O Bolsonaro ele finge que a pandemia não existe. Os governadores procuram
dissimular, né? De fingir que estão fazendo alguma coisa, mas não estão fazendo exatamente nada, assim como o Bolsonaro. A única coisa que eles fizeram foi o toque de recolher, que não resolve absolutamente nada. Bom, a gente destacou esse tema do CONAS porque mostra a crise, inclusive no bloco aí direitista do Estado, né? Porque se os próprios secretários de educação, de saúde, perdão, eles estão indicando que é preciso suspender as aulas, é porque a situação está muito crítica e está efetivamente crítica. Já em São Paulo, são mais de 2.000 pessoas infectadas. Nós já temos um número enorme de mortos. Passa de 25 o número de mortos, ainda preciso apurar exatamente esse número, mas já passa de 25 pessoas mortas, assassinadas, né, pela política reacionária de volta às aulas presenciais e de abertura das escolas, colocando toda a população em risco, sem nenhuma necessidade, apenas para atender aí os interesses dos banqueiros. Bom, tirando os aspectos conservadores e reacionários dessa política dos secretários, que eles destacaram nessa nota, nessa carta, que foi publicada hoje, nós temos que dizer que nós temos um acordo que é preciso suspender, fechar as escolas, né? A nossa política é volta às aulas só com o fim da pandemia e com vacina. É preciso ter os governos têm que ter uma política de combate ao vírus. Para eliminar o vírus, tem que ter testes, tem que ter uma política, tem que ter vacina. E só assim, só então, é que vai possível voltar às aulas. Não é possível colocar milhares e centenas de milhares e até milhões de pessoas em risco para atender aí os interesses de um número minoritário de capitalistas que estão perdendo na crise. Bom, esse é o primeiro destaque do programa, esse problema do fechamento das escolas. A gente vê que isso daí está colocando como uma verdadeira crise do Estado Nacional, porque a gente tem que dizer que a administração pública, ela com a Covid, ela faliu completamente. Não só a saúde, como tudo. Você vê que está totalmente desorganizado, descontrolado, ninguém tem controle de absolutamente nada, nem das informações e nem do combate efetivo, né? Então, se criou aí uma crise no Estado capitalista por conta da volta às aulas, que é um impulso gigantesco na infecção da população, né? Sem dúvida, o impacto da volta às aulas é enorme e o próprio Estado capitalista que defende essa volta às aulas está sentindo o impacto aí já do retorno das atividades escolares. Bom, a gente tem outros temas que a gente vai falar aqui. Ainda vamos falar da greve, que a greve continua, mostrar que e outras mobilizações que vão ocorrer ao longo da semana. Mas eu vou passar aqui para a companheira Aline. E a gente vai para um próximo tema, que é o tema tradicional aqui do nosso programa, que é a denúncia, né, dos casos que estão sendo apurados. E nós temos que denunciar sempre. E também, se a companheira Aline quiser fazer um comentário sobre esse problema do CONAS, né, dos secretários de saúde, que estão aí defendendo, ainda que de maneira direitista, mas estão defendendo aí o fechamento das escolas. Vou passar para a companheira Aline e ela vai tratar aí do próximo tema. Bom, a carta aí reforça a total inoperância do Estado, a ausência, né? Descontrole dos casos de infecção. Eles não têm como manter as escolas, nem as escolas abertas nesse momento. O sistema de saúde já está falido, né? Com essa abertura no decorrer do tempo, a tendência é que isso se torne inviável, né? Então, com esse reforço, eu acho que a nossa luta ela tem que ser mais firme ainda, dos educadores,
para pressionar o Estado, né? Porque mesmo com essa contradição de não poder manter a situação, eu acho que o interesse dos capitalistas é muito grande, né? Dos banqueiros que exigem a volta às aulas. Então, a pressão precisa continuar. A greve, os professores têm que estar firmes nessa luta. Então, aqui eu vou colocar os casos que a gente sempre cita das escolas que têm contaminação. Eu vou falar novamente aqui os casos das escolas estaduais. São mais de 2.000 casos, vou citar alguns aqui. Escola Estadual Queiroz Filho, no Leme, tem 2 professores e um estudante infectados. Escola Estadual Padre Francisco Rigolin, em Salto, um estudante e 2 funcionárias infectadas. Escola Estadual Silvia de Melo, na Praia Grande, 8 professores e 6 estudantes infectados. Escola Estadual Clóvis de Arruda Campos, em Araçatuba, uma professora e uma estudante infectadas. Escola Estadual Ana Rita Godinho Pousa, em Campinas, 2 professoras infectadas. Escola Estadual Vitor Antônio Trindade, em Araçatuba, 2 professoras infectadas. Escola Estadual Afrânio de Oliveira, na Zona Sul de São Paulo, um professor infectado. Escola Estadual Dr. Cristiano Altefelder, na Zona Sul, em São Paulo, um professor infectado. Escola Estadual Professor Itubirdes Bolívar de Almeida Serra, na Zona Sul de São Paulo, um professor infectado. Escola Estadual Calim Manuel Abudi, na Zona Sul de São Paulo, 2 professores infectados. Escola Estadual Eduir Scarpari, em Piracicaba, um caso confirmado de Covid. Escola Estadual Ulisses de Oliveira Valente, Santa Bárbara do Oeste, uma coordenadora pedagógica infectada. Escola Estadual Antônio de Barros Terra, São José do Rio Preto, uma funcionária infectada e internada. Escola Estadual Eurípides Simões de Paula, na Zona Sul de São Paulo, um professor e uma professora infectados. Escola Estadual Maria Montessori, na Zona Leste de São Paulo, 4 professores e 2 estudantes infectados. Escola Estadual Almirante Visconde de Inhaúma, na Zona Leste de São Paulo, uma professora foi infectada e veio a óbito. Escola Estadual Maria Aparecida Pinto Cunha, em Dayatuba, 2 funcionários infectados. Escola Estadual Atílio Tognato, em Santo André, um professor e 2 professoras infectados. Escola Estadual Washington Alves Natel, na Zona Sul de São Paulo, um professor, 4 professoras, uma funcionária e 2 estudantes infectadas. Escola Estadual Domingues Mignoni, em Taboão da Serra, um professor internado devido à infecção. E Escola Estadual Esterina Placo, em São Carlos, um professor infectado. Lembrando que aqui são os casos das escolas estaduais, todas denúncias feitas para o sindicato da POS. O sindicato dos professores municipais, o SIMPEM começou a fazer um levantamento e até o momento são 335 casos reportados, né? Dá para ver pela lista e pelo que a gente acompanha nos comandos que tem muitos casos que ainda não foram reportados. Então, se juntar esses casos da prefeitura, do estado e das particulares que a gente ainda não tem dados, a situação está bem, bem caótica. É isso daí. Bom, antes da gente continuar aqui na nossa pauta, vamos agradecer aqui o superchat da companheira Maria Ângela Biducci, que mandou aqui seu super sticker, e chamar os companheiros a contribuírem e lembrá-los, né, de curtir o vídeo e compartilhar com com todos os contatos, com os professores, para que a gente alcance aí cada vez mais pessoas e como um meio também de mobilizar em torno dessa luta fundamental, inclusive para o bem-estar da população em geral, né? Que é a luta contra essa política genocida do governo de abrir as escolas e de aumentar a infecção no país. Bom, seguindo agora a nossa pauta, a gente está com um tempo um pouquinho apertado. Daqui a pouquinho a gente vai ter o programa Resumo do Dia com o companheiro Antônio Carlos Silva. Mas o nosso próximo ponto aqui eu vou destacar é a Assembleia do Sindicep.
o sindicato, o Sindicep, do Sindicato dos Municipais de São Paulo, está realizando nesse momento uma assembleia, Assembleia Geral dos Trabalhadores da Educação Municipal. Nós temos alguns companheiros da Corrente Educadores em Luta que estão participando nesse momento da Assembleia. É uma iniciativa fundamental, né, dos trabalhadores municipais. A luta da educação ela tem que ser uma luta unificada, por isso que nós defendemos a unificação dos trabalhadores, da luta dos trabalhadores da rede estadual com os trabalhadores da rede municipal, que também estão em greve nesse momento, na rede municipal de São Paulo. E nesse momento aqui, o Sindicep, ele faz uma assembleia com toda a categoria de educação que queira participar, uma assembleia aberta, né? Para discutir aí os rumos da atividade da campanha e da mobilização contra a política genocida do Dória e do Covas, né? Eu vou passar para a companheira Aline, se ela quiser fazer um comentário em relação a essa iniciativa do Sindicep, né? Tá sem som. Desculpa, esqueci de ligar. Nesse momento, essa iniciativa da Assembleia ela é fundamental, principalmente por conta da inação do principal sindicato dos educadores, né? De São Paulo, que é o SIMPEM. O SIMPEM ele sempre teve a caracterização de ser o único dos sindicatos que chamava a categoria para luta, que fazia assembleias, mais ativo, né? O Sindicep ele já tinha um papel secundário, só que devido às ligações da direção do SIMPEM com o governo, que o presidente do SIMPEM, Cláudio Fonseca, ele se candidatou e ganhou o mandato anterior como base do Dória, né? Então ele tem bastante dificuldade de levar à frente a luta dos professores pelas relações dele com o governo. Ele é base aliada do governo. Então ele está numa inação completa, né? Desde o dia 10 que decretou greve, ele não chama a categoria para absolutamente nada. E o Sindicep tomou a frente nesse momento. Ele está chamou uma assembleia aberta para todos os funcionários, não precisa ser filiado ao sindicato, e ele para dar um rumo, né? Para ver como que vai ser essa negociação e de como os professores vão atuar. E aí os educadores estão participando também e vão procurar intervir para a gente fazer essa greve crescer e conseguir interromper a política assassina de volta às aulas. É isso daí. Então amanhã a gente vai acompanhar aqui um balanço dessa assembleia que os companheiros que estão participando nesse momento vão trazer aqui para o programa Comando de Greve. Como nós estamos nos aproximando aqui já do final do programa, a gente começou um pouquinho atrasado hoje, nós vamos por uma última notícia. Em primeiro lugar, nós vamos destacar aqui que a greve dos professores da rede estadual continua. Ela foi aprovada na última assembleia que ocorreu no sábado agora, no dia 27. E um segundo ponto também fundamental que foi aprovado nessa assembleia é a continuação da mobilização. E nessa quinta-feira, dia 5, na Paulista, nova caminhada dos professores contra a política genocida. Então é importante que todos os companheiros convoquem amplamente, vamos participar dessa atividade com todos os cuidados necessários sanitários, mas vamos participar, porque é fundamental, é só pela luta nas ruas que nós vamos conseguir barrar a política genocida e o massacre que o governo está provocando contra a população. Então é importante informar os companheiros que a greve continua contra a política da esquerda pequeno-burguesa, notadamente do PSOL, que foi nas assembleias defender o fim da greve, e outros grupos também, mas a categoria decidiu pela greve contra a política assassina do governo. Então, isso é um ponto fundamental. Segundo ponto,
todos a Paulista, dia 5. Nós vamos trazer mais notícias desse importante ato. A gente já fez um ato na semana passada, na sexta-feira, uma primeira caminhada. Nós vamos realizar mais uma caminhada nesta quinta-feira. Então, todos a Paulista. Vamos organizar uma grande atividade, uma atividade muito bem organizada contra a política genocida. Por último, companheiros, para destacar aqui, o Educadores em Luta e o próprio Diário Causa Operária lançaram aí uma série de matérias discutindo, polemizando com a posição de setores da esquerda, notadamente do PSOL, que vão nas assembleias defender o fim da greve, né? Essas matérias repercutiram nas redes sociais. Teve companheiros, inclusive, que não acreditaram que a esquerda estava abertamente contra a greve, né? Na política na mesma política do Dória, né? Porque se você é contra a greve, você é a favor de voltar para a escola, né? Nós não temos terceira via. Ou você é pela greve, contra a política genocida, ou você volta para a escola. E o pessoal, muitos setores da esquerda, são favoráveis a voltar à escola, assim como propõe o próprio Dória e o Covas. Nós recebemos, agora há pouco, alguns vídeos de dirigentes do PSOL e inclusive conselheiros da POSP, do PSOL, defendendo o fim da greve aí em assembleias. E nós vamos colocar aqui para mostrar, né, que existe essa posição, né, essa posição que muitas vezes não é aberta para o grande público, ela é apenas tratada aí no interior da corrente sindical, mas nós achamos que isso daqui tem que ser aberto para o grande público, porque isso aqui é um tema de interesse, inclusive nacional, de toda a população. A pessoa tem que se justificar. Então, nós vamos ficar aí com alguns vídeos de dois dirigentes aí do PSOL. Deixa eu só pegar aqui o primeiro vídeo. O companheiro da produção vai colocar aqui para a gente. Então, o primeiro vídeo é do Richard, né, dirigente do PSOL, defendendo o fim da greve. Então, vamos ficar com esse vídeo aqui. E a gente volta em seguida. Isso não vai nos fortalecer para derrotar o governo como nós precisamos. Por isso, é suspensão da greve e um calendário de mobilização para a gente colocar a maioria da categoria em movimento, fechar as escolas contra a vontade do Dória e do Rossielli. Obrigado. Opa, voltando. Eu estava falando que, para que não paire dúvidas, né, da questão da esquerda que defende o fim da greve, nós vimos aí um dos dirigentes do PSOL defendendo a suspensão da greve. Nós vamos ver mais um vídeo rapidamente do Serginho, que é diretor da POSP e também do PSOL. O governo, vale lembrar, ele não está levando esses elementos como critérios para as suas decisões. Que nos dê que a gente precisa fazer um giro e mudar a nossa tática. Não dá para a gente continuar em greve, mas a gente tem que continuar em luta. Então, é essa movimentação que a gente tem que defender a partir de agora. Então, está correto a gente suspender a greve e fazer um movimento de continuidade da nossa luta. Por fim, as ações mais importantes num momento como esse é fortalecer o conselho de escola. E com tudo para que os conselhos de escolas passem a funcionar de fato e que a gente consiga ter ações das escolas, ações judiciais que a POSP deve bancar e que a gente deva movimentar as escolas a partir dos conselhos de escola, que devem ser com reuniões virtuais mesmo, não precisa ser presenciais, mas os conselhos precisam funcionar.
Tá aí, companheiros. Falhou um pouquinho no final, mas deu para ver a posição, que é a suspensão da greve, a posição de um amplo bloco da esquerda que atua aí dentro da POSP, que são da direção da POSP, né? De um setor aí da direção. Bom, companheiros, nós vamos ficando por aqui. Nós estamos com um tempinho um pouquinho. Se deu uma corridinha aqui por conta dos próximos programas. Mas na semana nós vamos discutir mais sobre esse tema. Vamos polemizar aí com essa posição de suspender a greve. E vamos tratar também da Assembleia do Sindicep. E lembrando, todos a Paulista nesse dia 5, quinta-feira, contra a política reacionária do governo. Eu me despeço e passo a palavra aqui para a companheira Aline também dar um tchau aí para nossa audiência. Boa noite, companheiros. Quinta-feira para Paulista, vamos à luta que a gente está sem opção. A nossa única opção é essa. Uma boa noite.